Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 19 do mês de maio. E, como sempre, fica aqui o meu desejo carinhoso de que você esteja bem, em paz, que você possa receber essas vibrações gostosas, né, dessa manhã que se inicia, junto ao som desses passarinhos aqui que estão junto conosco, para você ter um dia abençoadíssimo. Você, sua família, enfim, o local onde você se encontra, né? Vamos trabalhar juntos pelo bem da humanidade. Meus amigos, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, transição planetária, e o nosso papel, né, perante essa transição planetária, um dos pedidos mais constantes aqui para a gente falar na Pílula do Evangelho. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, me permitam te pedir uma gentileza muito especial. E de verdade, se você puder nos ajudar, nossa, te agradeço de todo o coração. Muitos amigos têm comentado comigo que não têm recebido as pílulas em espanhol e em inglês. Né, vocês sabem, nós gravamos as pílulas do Evangelho em 3 idiomas hoje, né? Português, inglês e espanhol. O que acontece? Muitos de vocês, ao receberem a pílula em português nos grupos ou de forma individual, repassam para os seus grupos. Mas quando recebem em inglês ou espanhol, muita gente deduz: ah, não vou repassar porque o pessoal do meu grupo não vai entender. Ou então a própria pessoa, ela olha assim: ah, não estou entendendo nada do que o Ricardo está falando, vou largar para lá. Olha só como é que são as coisas. Quando você faz isso e você não repassa essas pílulas, muitas pessoas da sua base que falam inglês ou espanhol, ou que conhecem alguém que fala inglês e espanhol, deixam de ter acesso às pílulas e, consequentemente, não compartilham com os contatos delas. Resumo da história: tem muita gente que poderia estar sendo beneficiada com o conteúdo em inglês e espanhol e não está, porque você não está passando adiante. Então, eu te peço com todo carinho, né, com toda a generosidade, lembrem-se, essa tarefa das pílulas do Evangelho é nossa, né? Não adianta nada eu gravar se você do outro lado não compartilha, ela é nossa. A responsabilidade é igual, então eu preciso da ajuda de vocês para a gente poder fazer chegar do mesmo jeito que chegam as pílulas em português as demais, tá bom? Então estou começando hoje uma campanha, vou repetir isso em vários dias para que todos ouçam que nos acompanham e possam compartilhar as pílulas em inglês e espanhol com toda a sua base, mesmo que você por algum motivo não entenda o idioma ou ache que alguém da sua base não entende. Confie, meus amigos, que a espiritualidade superior vai fazer cada pílula chegar no coração que necessita, tá bom? Gratidão antecipada aí pelo seu carinho, pelo seu apoio. Mas enfim, voltando então ao nosso tema original, quando nós pensamos em transição planetária, nós estamos falando, meus amigos, de um momento de evolução muito importante que o planeta Terra está passando, nosso momento, né, nosso instante ascensional. As tradições antigas espirituais, corroboradas, né, pelas falas de Jesus, quando nos diz que o reino dele não é desse mundo, e de certa forma não era mesmo, né, porque nós estamos evoluindo para um mundo muito melhor, nos mostra que a Terra está evoluindo. Nós aprendemos que tudo que é criado por Deus, e essa é a visão do mundo espiritual, evolui, inclusive os planetas. Então, o nosso planeta, assim como tantos outros, também está evoluindo, com o objetivo de que seres mais nobres moralmente estejam aqui encarnados e, consequentemente, ajude, né, o padrão vibracional do nosso mundo a ser superior. Só para vocês terem ideia, nós sabemos que nós temos hoje uma quantidade superior a 200 mil espíritos nobres, né, de escola elevadíssima, já reencarnados, hoje ainda crianças e alguns adolescentes, em várias partes do mundo, inclusive em países fechados, difíceis, para que a conduta desses seres, a conduta dessas crianças, dotadas de um senso moral superior, possa fazer com que essa transformação aconteça de dentro para fora. Então, meus amigos, nessa transição planetária que não acontece da noite para o dia, que não vai acontecer de hoje para amanhã, muitas coisas que hoje ocorrem são facilmente compreendidas. Porque para essa transição acontecer, muita coisa que está subentendida tem que vir à tona para que possa ser curada, o que está acontecendo agora com o nosso país. Né? Muitas coisas que sempre ocorriam estão vindo à tona, como um tumor que é descoberto de uma maneira clara. Todo mundo imaginava que tinha um tumor, mas agora ele é visualizado num grande exame,
não é? E aí não tem outro jeito, vai ser tratado, para que nós possamos nos extirpar daquilo que nos impedia de evoluir tanto. E com certeza essa questão ligada à corrupção é só um dos itens. Muitas outras questões vão ser melhoradas. E não só no nosso país, em outros países também. Então o fato, gente, é que a transição planetária está aí, creia você nisso ou não, já está acontecendo há alguns anos e ainda vai demorar bastante tempo para se efetivar. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. E nesse mundo regenerador, o padrão de amor, de moralidade superior é que vai vigorar. Mas até lá, a pergunta que fica é, qual que é o nosso papel, né? Qual que é o seu papel nisso tudo? Qual que é o meu papel nisso tudo? Porque as pessoas falam, mas eu não vou assistir esse mundo de regeneração chegar. Será? Talvez não ele perfeito, mas por que não? Colaborar para que ele caminhe de uma maneira mais rápida. Isso a gente pode fazer? Sim. Um dos itens que nos cabe, muitas vezes a gente não faz, é preparar as nossas crianças, nossos adolescentes. Veja que sempre nós falamos desse assunto aqui. Todas as vezes que você ensina o evangelho na sua casa, que você ensina o evangelho para os seus filhos, para os seus netos, seus sobrinhos, todas as vezes que você fala e divulga os ensinamentos de Jesus e de outros mestres espirituais, todas as vezes, meus amigos, que nós ensinamos a moralidade superior, o valor de não julgar, o valor de amar, de respeitar as diferenças, o valor de respeitar os animais, a natureza, que são as criaturas que Deus também trouxe para a vida. Todas as vezes que nós damos exemplo da nossa conduta nobre, de uma maneira consciente, nós estamos ajudando a construir um mundo melhor. Claro, porque esses adolescentes de hoje, essas crianças de hoje, vão ser os adultos de amanhã, vão ser os governantes de amanhã, vão ser os empresários, os pais, os funcionários públicos de amanhã. E eles vão levar esse exemplo elevado de moralidade que nós estamos ensinando a eles para as próximas gerações. Então, o seu papel e o meu são importantes sim. Nós não podemos nos omitir da nossa responsabilidade, concorda? Todas as vezes que nós ensinamos o valor do perdão, o valor do carinho, o valor do afeto, todas as vezes que a gente ensina, meus amigos, com a nossa conduta, o valor do otimismo, mesmo nos momentos difíceis, manter-se otimista, manter-se bem-humorado, nós estamos deixando sementes de luz no terreno do coração humano que agora está crescendo. Então nós somos sim responsáveis por ajudar a construir um mundo melhor. Nós somos sim instrumentos de Deus na edificação de um mundo de moralidade superior. Nós somos sim parte integrante e muito importante dessa transição espiritual que o nosso planeta passa para o mundo de regeneração. Então, acredite, temos esses espíritos nobres, maravilhosos, que de uma maneira generosa se sacrificam estando entre nós para ajudar a evolução com seus exemplos de luz, e também temos a nossa responsabilidade aqui por hora encarnados de dar o testemunho através daquilo que nos cabe, daquilo que pode ser feito para melhorarmos a nossa sociedade. Então, cabe cada um fazer a sua parte para que a gente possa ver dia após dia um mundo melhor, instante após instante, uma vibração superior no nosso planeta. Só para finalizar, muita gente fala assim, Ricardo, mas como que você fala isso tudo com tanta violência, tanta guerra, tanta desigualdade, tanto ABCDFGH? Simples, uma coisa que eu já disse aqui há alguns meses atrás. Gente, quando nós vamos fazer uma limpeza na nossa casa, o que acontece inicialmente? Fica tudo bagunçado, não é? A poeira levanta porque você começa a varrer. Então, quando você começa realmente uma limpeza grande, o primeiro sinal é a sujeira, que vem à tona, que estava lá parada, parecia que não existia, mas tinha. Quem vai lavar uma caixa d'água, parece que a caixa está limpa, na hora que você esfrega, sai o lodo que estava no fundo. Mas aí você limpa, não é assim? Aí a gente faz aquilo que tem que ser feito e depois coloca cada coisa no seu devido lugar. E é exatamente isso que vai acontecer. Cada um de nós, na humanidade, começando por nós mesmos, depois ajudando a fazer isso na nossa família, na nossa sociedade, vai ajudar a vida a colocar cada coisa no seu devido lugar. Tá bom? Então que esse dia seja iluminado, que a sua sexta-feira seja abençoada, com muita consciência do seu papel de evoluir moralmente, de parar de inventar desculpas, de ficar escondido atrás da preguiça e sim fazer o que te cabe para você ser uma pessoa mais feliz, ajudar a sociedade a melhorar e, consequentemente, todos juntos construirmos um mundo muito melhor. Eu tenho que fazer isso comigo, você fazer isso com você, para que a nossa sociedade sinta essa libertação, desses velhos males aí que nos acompanham moralmente há muitas gerações. E quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir,
que ouça, como nos disse Jesus. Luz e paz, meus queridos amigos. Lembre-se, compartilhe nossa pílula, por favor, em inglês e espanhol. Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve.